Meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora para mais um videozinho. Agora eu vou começar a falar sobre funções e domínios, né? Neste caso, os domínios da própria ou das próprias funções. Então, quando nós estamos tratando de uma determinada função, estamos tratando do quê? Estamos tratando que, a partir de determinado valor, né, eu passando esse valor para aquela função, ela tem que me devolver uma outra, sempre. Né? Então, se eu passar o número 1, por exemplo, para essa função, ela tem que me devolver o número 1. Se eu passar o número 2, ela tem que me devolver o número 4. E se eu passar o número 3, ela tem que me devolver o número 9 e assim por diante. Se nós fôssemos tratar a definição dessa função, né, então como ela é composta, qual que é o cálculo que ela realiza, nós estaremos falando de valor elevado ao quadrado. Né? Então, toda vez que eu passar um determinado valor para essa função, ela tem que me devolver aquele valor elevado ao quadrado. Tá? Então, se nós fôssemos para escrever este bendito, nós estaríamos assim, f de x. Então, o que quer dizer? O f aqui, quando nós estamos tratando, deixa eu só colocar em cores diferentes, eu vou colocar um açucinho, esse x aqui. Então, quando nós estamos falando sobre o f nada mais é que a nossa função. Então, é uma letra ao qual nós reservamos para essa bendita dessa função. Então, é a função. A função em si. Não sei se vocês já programaram, não sei se vocês já mexeram no Excel, por exemplo, mas quando nós temos soma, soma Cs, média e assim por diante, nós estamos tratando de uma função. E aqui dentro, esse x aqui é o nosso parâmetro. É o parâmetro da função. Então, qual que é o valor ou os valores? Né? Não quer dizer exatamente números, você pode passar objetos, pode passar uma porrada de coisa aqui para dentro dessa função e ela tem que te retornar o mesmo valor se você passar um determinado valor para ela. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, se eu tratar da minha função sendo ela, né, o valor de x, neste caso, o x ao qual eu passo, ao quadrado, o que eu quero dizer? Toda vez que eu passar um valor número 1, ela vai me devolver 1. Por quê? Porque 1 elevado ao quadrado é 1. Se eu passar o número 2 para ela, ela vai me devolver 4, porque 2 elevado ao quadrado é 4, e assim sucessivamente. Só que, dependendo da função com a qual eu estou trabalhando, eu posso diminuir o quanto de números, ou o intervalo de números, ao qual eu posso colocar nessa determinada função. Aí que nós estamos tratando do quê? Nós estamos tratando do domínio dessa função. Então, o que quer dizer com isso? Quer dizer que quais são os números, quais são os objetos aos quais essa função vai trabalhar. O que eu quero dizer? Eu quero dizer, por exemplo, vamos dizer que eu tenha duas funções. Eu tenho uma função f de x, ok? Que ela é x mais 1, algo bem besta, tá bom? E eu tenho a outra função, né? f de x, o g de x, que nada mais é que x mais 3, por exemplo. Só que aqui eu vou tratar somente dos números inteiros, tá? Só números inteiros. Só números inteiros. Eu estou definindo, eu estou falando que o domínio dela são só os números inteiros. E eu estou falando que o g aqui são só os números pares. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por exemplo, se eu pegar aqui o f de x e eu passar o número 3 para ele, se eu passar 3, então f de x eu tenho que colocar aqui 3 na verdade. Então, quanto que é 3 mais 1? É 4. Eu não vou ficar fazendo um calculinho besta. Então, por exemplo, se eu passar esse g aqui e o g também for um 3, eu vou devolver, a função em si vai me devolver o número 6. Beleza? Só que, se eu pegar na função f e eu passar, por exemplo, 3,5, ela não vai me retornar valor nenhum. Vai me retornar um nulo, seja lá onde você estiver trabalhando com a sua função, ou somente na parte da matemática, etc. Não existe número para essa função. Não existe retorno para essa função. Por quê? Porque o 3,5, por ser um número real, né, por ser um número com decimal, ele foge do ramo, ele foge do domínio dos números inteiros. Né, que minha função ela só trabalha com números inteiros, então se eu passar um número decimal para ela, se eu passar uma fração, seja lá o que for, ele não vai calcular, ele não calcula simplesmente. A mesma coisa se eu fizer aqui com o g
e eu passar também os mesmos 3,5. Ele não devolve, porque 3,5 é um número ímpar, ele não é um número par. Né? Se fosse 3,6, por exemplo, tudo bem. Mas como ele se trata de um número ímpar, né? Mesmo sendo decimal, ele ainda assim é um número ímpar, então, graças a isso, eu não consigo entregar esse determinado valor, essa minha função em si, ela não calcula. Beleza? Então vamos tratar para mais um exemplo. Né? Mais um exemplo não, vou fazer esse próximo exemplo no próximo vídeo, para esse vídeo aqui não ficar tão longo. Mas só para a gente resumir, quando nós estamos falando sobre função e domínio, nós estamos falando que uma determinada função nada mais é que sempre que eu passar um determinado número para ela, ela tem que me retornar sempre o mesmo número. Então, se eu rodar aqui f de 3 200 vezes, ele sempre vai me retornar 4. Tá? Se eu colocar f de 3 mais 1, 3 mais 5 aqui dentro, seja lá o que for, tá bom? E nós estamos tratando da função, né, que na matemática em si nós usamos simplesmente uma letra, mas quando se estiver tratando de programação, por exemplo, eu posso colocar, sei lá, existem linguagens de programação que para você tirar a raiz de um número, por exemplo, você tem que escrever isso aqui, ó, SQRT, square root, aí você coloca, sei lá, square root de 9 vai dar o valor de 3 e assim por diante. Beleza, meus queridos? E também, antes que eu esqueça também, nós estamos tratando do parâmetro, que nada mais é o valor ao qual você está passando ali para dentro deste número, para dentro dessa função, e também nós estamos tratando de qual que vai ser o determinado resultado dessa função. Tá? Então nós temos a função, que é o que ela faz, nós temos o parâmetro, que é o que você passa para dentro dela, nós temos a definição dela, que é o cálculo, e nós temos o domínio dela, que quais são os números e quais são os objetos, seja lá o que for, que aquela função vai calcular. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. E é isso aí. Beijos na bunda, até mais.